Então agora vamos receber os nossos speakers para a primeira mesa. Ele, que é diretor de tecnologia do Itaú, Rodrigo Dantas, que recebe os nossos aplausos. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Juntamente com o General Manager Brasil da PayPal, Bruno Saura. Vem para cá, Bruno. E ela que é repórter da @startups, Gabriela Del Carmen. E por fim, vamos receber o Delivery and Business Development VP da WIMI, Bruno Dinato. Muito bem, o palco é de vocês. Vou apenas providenciar um fone para você. Tudo bem? Ah, perfeito. Ótimo. Tudo bem, gente? Boa tarde. Obrigada pela presença de vocês. A gente vai começar a nossa série de painéis aqui falando de Daily Banking. E temos 3 grandes especialistas para trazer um pouquinho de insights, falar como é que eles estão enxergando o mercado. Primeiro, uma pergunta para vocês 3, e vocês se complementam aí, quem quiser começar, né? O setor financeiro, acho que como todo mundo sabe, está mudando bem rápido. Cada hora uma inovação nova, uma tecnologia nova. Quais movimentos recentes vocês acreditam que estão transformando a relação das pessoas com o dinheiro no dia a dia? Legal, boa tarde, pessoal. Obrigado pelo palco, pela experiência e pela parceria de poder estar aqui. Eu acho que quando a gente olha as experiências que vem mudando, é inegável o papel da inteligência artificial e como as pessoas vêm interagindo com os bots e como elas entendem o que elas podem gerar de conteúdo, que pode ser gerado para elas, mas atividades que elas podem trazer para o seu dia a dia através disso e como ela interage em diversas facetas. Uma delas passando em como eu trabalho o meu dia a dia, a minha interação financeira com bancos através da inteligência artificial. Rodrigo? Bom, acho que criando em cima disso, a gente tem vivido uma discussão muito grande até onde a inteligência artificial pode nos ajudar, né? Eu acho que mais do que ser copilot, mas fazer e nos ajudar a fazer o daily banking mais simples. Quando a gente olha movimentações de contas, acho que todo mundo aqui tem uma preocupação de agendar conta, agendar pagamento de conta, como é que foram os gastos do meu cartão, como é que eu agendo ou faço uma transferência de Pix. Tudo isso faz parte do dia a dia bancário e depende muito da nossa capacidade de lembrar, da nossa capacidade de nos planejar para fazer isso. Quando a gente vê os agentes e a inteligência artificial trabalhando a nosso favor, ele nos ajuda muito a que a gente não erre, que a gente não esqueça algumas coisas que a gente tem para fazer, isso mais para o lado do dia a dia, seja um pagamento, seja uma transferência, seja um compromisso. E depois tem o outro lado, como é que ela nos ajuda a nos rentabilizar melhor, seja a escolher um produto melhor, que melhor se adeque à nossa necessidade, seja numa questão de investimento. Qual o melhor investimento a fazer dado aquilo que eu preciso? Se eu tenho pouco, muito dinheiro, se eu quero curto, médio, longo prazo, se eu estou a fim de correr risco, se eu não estou a fim de correr risco. Hoje a gente tem, em todos os bancos, a gente tem os assessores, a gente tem os simuladores, a gente tem tudo, mas quando a gente fala de inteligência artificial, a gente vem usando uma potência, uma capacidade muito maior do que a gente tem hoje instalado para poder tomar e ajudar a gente a tomar essas decisões. Então a relação de banco, né, daily bank com os nossos clientes, ele passa a mudar porque passa a ser de fato mais do que um ajudante, né? É alguém que a gente vai escutar e vai entender e vai, via de regra, aceitar o que está sendo sugerido. Super legal. Primeiro, também boa tarde, muito bom. Obrigado a todo mundo que está aí com a gente hoje. Acho que eu vou rebobinar e dar falar sobre Daily Bank no contexto brasileiro tem algo especial e específico, que é o Brasil. A primeira mudança é o acesso ao serviço financeiro e a grande movimentação dos últimos 5 anos, que a gente tem inclusão de mais de 16 milhões de brasileiros sendo bancarizados
e um brasileiro que nasceu sendo bancarizado já digitalmente. Então, o quanto ele é aberto a experimentar a tecnologia, o quanto ele é aberto a testar novas soluções, um brasileiro que é o rei do WhatsApp, um brasileiro que de fato experimenta contas novas específicas. 70% dos brasileiros experimentaram algum banco no ano passado, alguma abertura de conta eles fizeram, alguma experimentação. E o segundo é que, já que eles nasceram assim, eles estão acostumados com tecnologia. A gente está a adoção de pagamentos invisíveis e aproximação e a adoção de novos canais tem sido muito legal a gente acompanhar isso no Brasil, né? Então essa é uma mudança bacana. E por último, acho que meios de pagamento já se tornaram invisíveis, mas os bancos de alguma forma têm essa capacidade de em algum momento conseguir recomendar de maneira mais intuitiva, de uma maneira mais simples e que a gente nem perceba que a gente está fazendo gestão financeira. Eu acho que essas mudanças que a gente tem visto tem sido super legal. Boa. Rodrigo, você como diretor de tecnologia do Itaú está representando aqui no nosso painel os bancos tradicionais, acho, né? Como é que tem sido a experiência para vocês, né, como um banco várias décadas de história e se modernizar, abraçar essas novas tecnologias? Legal, obrigado pela pergunta. Não está sendo fácil. Diria que a gente está numa jornada aqui de pelo menos uns 7, 8 anos que a gente começou esse processo de modernização. E a grande diferença, né, para os incumbentes é que exatamente esse é o tempo que a gente já está no mercado. Então a gente tem plataformas rodando de 40 anos, algumas até de 50 anos, rodando, sendo evoluída na tecnologia e na arquitetura que melhor se aplicava àquele momento. Não é que era errada, não é que é ruim, mas era o que a gente tinha de melhor naquela época. Isso foi evoluindo, os produtos foram evoluindo, as necessidades foram evoluindo, o mercado foi evoluindo e a gente hoje chega numa capacidade de tecnologia, de novas tecnologias que é infinita. Né? Eu não sei vocês, mas é difícil você se manter atualizado lendo tanta coisa que sai tanto dia. Né? Eu tenho alguns grupos de WhatsApp que recebo as notícias, as novidades, chega uma hora que você fala assim, não, para, hoje eu vou pular, né? Amanhã eu começo de novo. E é muita coisa. E isso não é diferente no nosso dia a dia de tecnologia no banco. A gente tem que correr atrás dessas modernizações e a gente até estava falando ali um pouco antes de começar, os grandes desafios. A gente tem processos batches enormes, né? São milhares e milhares de rotinas e coisas que acontecem de noite, na madrugada, e que a gente hoje não pode se dar ao luxo de continuar assim, porque hoje cada vez mais a tempestividade da informação ela é urgente. A gente faz alguma coisa hoje, quer ver o resultado no minuto seguinte. Não dá para esperar um dia. Não, olha, você faz aqui um depósito, amanhã você vê se funcionou. Né? Isso não existe mais. Então, esse desafio de desmontar tudo que foi montado ao longo desses 40, 50 anos, no caso do Itaú, 100 anos, é um desafio bastante razoável, eu diria que maior até do que usar a nova tecnologia per si. A gente tem aqui um desafio de entender por que foi montado, como foi montado e como que a gente transforma aquilo que hoje funciona muito bem em algo que continua funcionando muito bem ou até melhor, mas com tecnologias completamente diferentes do que a gente tem instalado. Esse é o grande desafio que a gente enfrenta já há algum tempinho. Boa. E Bruno, da WIMI primeiro. Olhando para o ecossistema de startups, soluções de pagamento, quais que você observa como os principais erros que as empresas cometem ao tentar se aproximar dos clientes, oferecer esses serviços contínuos? Legal. Fazendo só um gancho, eu vou chegar aqui nos erros, mas muito legal, acho que, imagino, né? Você tem segmentos de clientes diferentes, produtos diferentes, canais diferentes. Eu lembro que você tinha um app para cartão, um app para investimento, um app para sua conta corrente e, de repente... Eu tinha 2 apps para cartão, 2 apps para investimento. Se fosse um só, estava bom. E a gente vê isso como mudou e acho que muito legal. Acho que no caso do Itaú, acompanha os resultados, é muito legal ver os resultados financeiros que o banco tem com a estratégia de unificação de canais. Assim. Então, a gente vê o quanto a simplificação que a gente percebe na ponta traz resultado para o negócio, né, de alguma forma. E acho que daí já faço o gancho com alguns erros assim, que a gente vê. Acho que que quando a WIMI trabalha com serviços financeiros, com diferentes bancos, diferentes portes, diferentes maturidades. E
E a gente vê que nem todo mundo é Itaú, né? Nem todo mundo é Bradesco, nem todo mundo é Banco do Brasil, nem todo mundo tem a mesma base de clientes, a mesma amplitude de portfólio para tentar trabalhar nesse contexto de principalidade, de tentar buscar a principalidade do cliente igual. E um erro que a gente vê, acho que aqui, mas falando sobre ótica, inclusive de negócio, é tentar atender todo mundo da mesma forma que o Itaú, que o Bradesco, que o Banco do Brasil, que o Nubank atende, por exemplo. E a gente vê que, de fato, tem soluções diferentes para maturidades e para negócios diferentes. Então, tem bancos que deveriam seguir a sua vocação. Né? Tem bancos que têm mais vocação de crédito, vocação de investimento, vocação de geração Z, como, sei lá, NG Cash. Bancos que estão conseguindo virar banco partindo de food delivery para restaurantes, como o iFood. Então, a gente vê caminhos diferentes sendo tomados para buscar a principalidade, entregando muito bem para um segmento de clientes. E lógico, no porte do Itaú, no porte do Bradesco, no porte do Banco do Brasil, você vai conseguir buscar a principalidade com toda a máquina que você tem. Acho que esse é um erro de ter a mesma estratégia que os grandes bancos têm, mesmo você não nascendo no mesmo lugar. E acho que o segundo, acho que a gente tem visto uma expansão de portfólio geral no sistema de grandes bancos, né? Seja para investimento, shopping, venda de iPhone, chip de celular. Então a gente está vendo uma busca grande dos bancos se aproximarem com serviços do dia a dia das pessoas. Antes era só o cartão de crédito que provia isso, né? Hoje você tem ecossistema de veículos, você tem shopping, você tem outros serviços que aproximam os bancos de serviços do dia a dia, de transacionar mais com o banco. E de fato essa expansão de portfólio é importante, mas ela sozinha não vai trazer de fato engajamento. Então a gente vê alguns bancos trabalhando expansão de portfólio sem trabalhar engajamento na mesma medida. Porque expansão de portfólio de maneira sozinha é só você virar um cardápio para o seu cliente. Trabalhar o engajamento junto com essa expansão de portfólio é saber o contexto certo que eu vou colocar a oferta certa para a pessoa certa e daí sim trabalhar a conversão. Então se eu estou financiando um veículo, quero sair da loja com o meu seguro. Se eu estou pegando um crédito, eu quero entender como eu vou pagar no momento do onboarding, na abertura de conta, ou da maneira mais fácil. Se eu estou abrindo uma conta PJ, eu quero já entender se eu tenho um cofrinho. Então, de fato, essa conexão contextual, acho que é o maior desafio a gente ver, de fato, uma expansão de portfólio sem uma estratégia de engajamento coerente, muitas vezes. Acho que esses dois temas acho que são o que a gente mais tem visto aqui na UIMI. Boa. Agora, outro, Bruno. Bom, o PayPal nasceu resolvendo primeiro um problema simples, né? Pagar com mais facilidade. E o ecossistema foi evoluindo, crescendo. E acho que o ponto da conveniência ainda é muito forte. Mas quando a gente fala de serviços financeiros, digitais ou não, a questão da segurança também é decisiva para os consumidores, né? Como é que vocês no PayPal veem o papel das plataformas de criar essas experiências seguras sem comprometer também, né, a experiência, a fluidez dos serviços? É um desafio. Mais um desafio aí. E é uma conversa difícil de se ter, porque o mercado é difícil, o mercado é bem competitivo e fraude é uma realidade aqui. Como é que você gera uma conveniência para o usuário? Porque a brincadeira que a gente faz há muito tempo é como é que eu vou chegar ao ponto de ter uma experiência sem necessariamente ter aquela experiência de checkout? Como é que eu realizo uma compra sem ter o momento de realizar a compra, que ele pode gerar algum ruído, alguma coisa no meio do caminho? O ponto aqui é o quanto as tecnologias trazem de risco dentro disso, porque muitas vezes algumas pessoas perguntam, né? Eu estou trazendo o AI, ele vai conversar um pouco mais, ele vai ter mais as minhas informações, como é que ele vai tratar essa informação, como é que ele vai dar o seu próximo passo? E aí eu acho que é onde entra o papel de empresas, não só empresas como o PayPal, que é uma empresa grande, mas também o Itaú, também uma empresa pequena, de criar tecnologias para essas plataformas poderem compartilhar e melhorar esse ecossistema. E o desafio está aqui, é onde você tem parceiros sólidos que vão tratar determinados momentos daquela transação, daquela conversa, que vão proteger a sua informação e o quanto aquilo vai te ajudar no dia a dia. Tem uma discussão muito grande do papel do agent aqui, acho que depois a gente pode conversar um pouquinho mais, mas aonde está a segurança da transação por trás disso? E é o papel, eu acho que das empresas e das plataformas desenvolverem caminhos para a sua proteção. E eu acho que hoje você olha um parceiro como o PayPal, ele faz esse papel, mas diversas outras menores empresas que estão surgindo no mercado têm a mesma capacidade de criar esse espaço de como é que eu uso uma biometria
Hoje, reconhecimento de voz dá um pouquinho mais de trabalho, tem alguns desenvolvimentos mesmo que dão um pouquinho mais de trabalho, mas como eu uso uma biometria, como eu uso uma experiência que eu já tenho aquela localização daquele cara, eu já tenho várias tags que me levam numa conclusão que traz a segurança para o consumidor. E eu acho que o mercado vem trazendo muito isso, é um ponto mais de habituação dos consumidores de dar esse próximo passo. Sim. A gente falou de incumbentes, falou de startups. Como é que vocês enxergam, assim, como as startups e esses grandes players podem criar um ambiente de colaboração dentro desse ecossistema financeiro? Onde é que estão as oportunidades? Acho que o Rodrigo trouxe um ponto bem legal. Não adianta eu tentar ser o Itaú. Não adianta eu tentar ter a estratégia de um outro XPTO e ser uma concorrência. O ecossistema é grande demais. Eu acho que o ponto mais importante para uma empresa que está começando, ou uma empresa que quer inovar, é como ela entende a parte dela desse ecossistema e cria um ambiente melhor para quem quer consumir, para quem quer estar no dia a dia. Esse é o maior ponto. Não vá ao ponto de pensar que tudo que existe é um competidor seu ou você precisa reinventar aquilo que aquela empresa já fez. É muito mais do ponto onde você entende que eu tenho papel ali dentro daquela solução e dentro da experiência para gerar segurança, para gerar uma conveniência maior, para gerar uma experiência mais fluida, que eu, como empresa, posso achar o meu espaço para criar ali. O ponto é, não pense no mercado como um todo, como um concorrente ou como alguém que eu quero substituir, mas muito mais. Essa empresa tem um papel, como é que eu posso ajudar ela a desempenhar esse papel melhor? Porque no final das contas o que a gente quer é que o consumidor faça parte disso e esteja cada vez mais engajado. Eu acho que é o papel das empresas que estão se formando, primeiro, encontrar o espaço que existem as correções e as melhorias que podem ser feitas, se unir a diversas empresas para poder também trazer para essa comunidade, para todas as pessoas que utilizam, tipo, uma melhor experiência. Você comentou, Bruno, acho que a gente se enxerga algumas vezes como competidores e acho que um exemplo, né? Você falou da segurança para os clientes, a simplicidade no pagamento, mas a gente vê também, acho que um exemplo dos varejistas, dos comércios online, acho que eles de fato têm uma necessidade de se sentirem seguros com as soluções de pagamento que eles estão embedando, tão grande quanto. E acho que você vai ter o Itaú, a PayPal, você vai ter outros players muito menores com o mesmo objetivo, né? De garantir que ele está seguro na transação, que ele está seguro na gestão financeira, que ele tem um sistema antifraude e que ele está sendo avisado com antecedência. Acho que, de fato, se a gente compreender quem está compondo objetivos em comum, muitas vezes, né, objetivos de negócio em comum, que tem alguém ali na ponta que eu estou tentando ajudar, que tem um problema em comum e que a gente está tentando resolver, essa colaboração fica mais fácil, né? A gente entende onde a gente colabora, a gente entende onde a gente compete. E o ponto é onde a gente simplifica essas experiências e desmistificar um pouco que só a empresa grande pode ter tal experiência, pode ter tal segurança e pode ter tal coisa. Não, o cara pequeno também pode ter isso porque ele tem um ecossistema todo que pode fornecer essas soluções descomplicadas para ele. E eu acho que as empresas que estão aqui fazem esse papel de uma maneira bem legal. Uhum. E falando um pouco... Rodrigo, você ia acrescentar alguma coisa? Não, Desculpa. eu só ia dizer que talvez ser pequeno nessa hora é até melhor, porque você consegue ter um propósito muito bem definido. Se você conseguir descobrir qual é o problema que eu quero resolver e que normalmente o mercado tem, todos nós no mercado temos o mesmo problema ou a mesma ineficiência, se eu conseguir descobrir como empresa pequena que sou, qual é esse problema e conseguir focar na solução e trazer mais eficiência para o mercado, ele tem ali uma possibilidade de entrada muito maior do que, por exemplo, se o Itaú resolver um problema de uma determinada área, de um determinado produto. Claro, a gente se focar, vai pegar, vai resolver, mas talvez não seja a prioridade 1 para resolver aquele problema. Eu tenho outras prioridades. Uma empresa com foco naquilo especificamente para ser resolvido, provavelmente vai chegar mais rápido com todas as tecnologias que a gente tem hoje disponível e vai conseguir chegar ao mercado e oferecer a sua solução. E aí vai ter uma série de gente querendo comprar a solução. E querendo ser parceiro, né? Exato, era isso que eu ia falar. E querendo ser parceiro. O Itaú mesmo pode querer ser parceiro porque resolve um gap que ele precisa ter ali. Eu acho que o PayPal eu vejo da mesma maneira. Eu vejo o caminho que essas parcerias criam com empresas que estão trazendo novas tecnologias. Eu acho isso muito rico. Então eu vou muito para esse caminho. Assim. Legal. E agora, falando de futuro, olhando para os próximos anos, que serviços ou funcionalidades vocês enxergam ou vocês acreditam que vão se tornar padrão no sistema financeiro?
Padrão? Padrão é duro, hein? A gente fala de padrão. Padrão, Mas, definido assim é um pouco duro. tendências. Eu vou trazer um pouco de necessidade do mercado brasileiro, que a gente falou de acesso, eu falei de acesso lá no começo. O Brasil ainda tem a necessidade grande de falar ter um espaço grande para falar de acesso a crédito. Acho que a gente ainda está evoluindo nisso, né? Por um desafio de educação financeira, de inadimplência, de desigualdade, enfim. E a gente vê essas soluções de nicho resolvendo problemas específicos, a tecnologia habilitando a gente entender e resolver problemas muito específicos, e a gente tem inteligência para dar, e dado hoje em dia, né, para dar acesso a crédito a quem antes não tinha ou não tinha na qualidade do crédito que é possível dar hoje. Então, acho que esse é um caminho que eu vejo e que, a partir disso, acho que o exemplo, o iFood Pago, você mencionar de novo, é um exemplo muito legal de recortar e ter o melhor motor de crédito do Brasil para restaurantes, por exemplo. Isso é uma tese deles. Ou a NG Cash, que quer ser o banco da geração Z, e vou resolver esse problema muito bem. E daí, acho que esse tem muito mais um direcionador de modelo de negócio possível. Em funcionalidade especificamente, acho que daí eu vou passar a bola para os meus amigos aqui, mas eu vejo esse caminho de hiperpersonalização preditiva, assim, de a gente falar de recomendação e do banco gerar do banco, do meio de pagamento, gerar uma confiança tão grande com quem está do lado dele, que eu nem pergunto 2 vezes, eu só dou sim naquela resposta ali e de fato concretiza a decisão do meio de pagamento que eu vou selecionar, do crédito que eu vou tomar, ou do investimento que eu vou fazer. Eu concordo, e eu vou muito no viés da personalização. E aí eu trago para o Agentic Commerce. Eu acho que isso é uma tendência que, na verdade não é uma tendência, é uma realidade. Ele acontece em nichos específicos, em localidades, que vai muito com a educação, o momento financeiro de cada da população dentro desse espaço. Mas quando eu olho o Agentic Commerce e o papel que ele vai ter para desempenhar, para poder empoderar muitas pessoas, criar muito espaço das pessoas produzirem melhor, e tirar algumas atividades e otimizar o dia a dia de cada um, eu entendo que é um papel muito importante. Porque no final das contas a inteligência artificial, que ela é algo que está muito em pauta hoje, mas é algo que já vem desde machine learning, já é algo que é aplicado em empresas de ponta e diferentes empresas há muito tempo. Ele é uma realidade já. E o Agentic, nada mais, o papel dele é como é que eu empodero uma pessoa que tem uma tarefa XPTO para acontecer e ela precisa de um espaço, precisa de alguém que talvez traga uma agilidade para ela e ela otimiza esse processo, é onde esse agente vai criar um espaço para mim, né? Hoje o PayPal vem focando e investindo bastante nisso globalmente. Com a Perplexity nós já temos o nosso agente lançado cerca de 2 meses. E como é que eu crio essas experiências? E, Bruno, num ponto que você trouxe como é que eu trago a confiança para o consumidor no final das contas. Então, quem é o parceiro que eu tenho por trás que está criando esse agente e cria uma experiência que eu vou adorar fazer, que alguém vai resolver para mim, vai identificar e tudo mais, é óbvio. Conforme mais você trabalha com o bot, melhor ele te conhece, ele vai saber como te responder, mas também como é que ele cria essa outra barreira que muitas vezes eu teria que sair de casa para resolver, eu teria que acessar diversos sites e ele cria essa resolução para mim. Então, eu vejo esse como uma tendência muito forte, conforme as empresas entenderem o quanto elas têm que personalizar o que elas estão fazendo, quanto melhor elas conversam com os agentes, com os bots, esses agentes vão ser prioritários nas experiências dos consumidores. Pessoal, desculpa, Rodrigo. A gente está caminhando para os minutos finais, então queria que vocês deixassem uma mensagem final, uma breve mensagem aí, ou para fintechs ou para grandes players, enfim, que querem ser relevantes desse ecossistema de daily banking. Que mensagem vocês deixam aí? Eu diria, muito na linha do que a gente está falando de oportunidade, eu acho que encontrem um problema, alinhem o seu propósito, porque problemas a gente tem de monte, a gente está sempre atrás de resolver uma infinidade de situações, problemas e inovações que a gente, às vezes, não tem tempo de conseguir focar. Então, acho que o mercado está aí, todo mundo está atrás de novas tecnologias e novas soluções, sempre visando o benefício do cliente. Na verdade, se não for bom para o cliente, não é bom para o banco, não é bom para ninguém. Então, eu acho que partindo desse princípio, a gente tem aqui uma infinidade de oportunidades e as portas estão totalmente abertas para qualquer tipo de parceria aqui. Nesse gancho, pensem nas oportunidades e nos problemas que querem resolver. Tem nicho e tem espaço para todo mundo agregar para o ecossistema, mas, de novo, o problema que você vai resolver, ele vai ser tão bem interpretado quanto a experiência que você criar para o consumidor final.
Se a experiência fizer sentido para o consumidor, ela for simples o suficiente para ser algo do dia a dia dele, você tem uma chave de sucesso aqui, porque ele cria experiência e conveniência. E é isso que transforma na palavra do everyday. Mesma linha, e não podia ser diferente, né? Acho que hoje experiência nunca foi tão importante, já que desafia, especialmente para quem não tem todo um legado para trabalhar, a gente consegue de fato testar, construir produtos muito mais rápido, com muito mais facilidade do que antes. Então, de fato, a experiência que eu vou levar para o meu cliente, hoje ela muda o jogo, ela muda o seu banco principal, muda o seu serviço, muda o seu meio de pagamento. A gente está muito mais, como indivíduos, como consumidores, mais sensíveis a mudar as nossas decisões por experiências melhores. Então, de fato, acho que virou uma pauta ainda mais importante do que já foi. Acho que é isso. Boa. Gente, acho que a gente podia ficar horas falando aqui disso, né? Tem muita coisa para abordar, mas felizmente nosso tempo chegou ao fim. Então, queria agradecer vocês três, vocês também pela presença. E fiquem por aqui, porque tem mais conteúdo para acontecer ao longo do dia. Obrigada. Obrigado, pessoal.